Bom, toda semana a gente traz algumas das principais questões relacionadas à economia para aqui o painel eletrônico e para o quadro Economia Direta. Nesta semana a gente vai receber a repórter Silvia Munhato. Oi, Silvia, tudo bem com você? Tudo jóia, Márcio. Pois é, Silvia, o governo anunciou um mecanismo que vai substituir o chamado teto de gastos, que foi criado por uma emenda constitucional, a emenda 95, que entrou em vigor em 2017. É o chamado arcabouço fiscal, que deve vir aqui ao Congresso Nacional por meio de um projeto de lei complementar. Silvia, o que foi anunciado até agora? Então, Márcio, bom dia para os ouvintes. Esse nome arcabouço fiscal é meio esquisito, né? Mas nada mais é que um conjunto de regras fiscais para mostrar, então, para os investidores, para a sociedade em geral, né, como é que o governo pretende equilibrar suas contas nos próximos anos e aí fazer também investimentos, né? Em 2017 foi criado lá o famoso teto de gastos, né, que pretendia congelar as despesas por 20 anos, ou seja, elas só poderiam aumentar pela variação da inflação, medida pelo IPCA. Muita coisa aconteceu nesse meio tempo, né, inclusive uma pandemia, e o teto de gastos ele acabou sendo então meio que desvirtuado, revisto várias vezes, porque não deu conta das necessidades de despesa. Muita gente apostou em novas regras agora nesse anúncio, diretamente vinculadas à dívida pública, né, à trajetória da dívida, mas o governo preferiu anunciar algo vinculado às receitas realizadas, ou seja, que já foram verificadas, né? Então a despesa vai crescer tanto quanto a receita passada, mas sempre menos que a receita passada. Dessa forma, então, a ideia é que sempre sobra algum recurso para que a dívida fique pelo menos estável até o final desse governo. O ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, né, ao anunciar as medidas, ele explicou que se a economia estiver bombando, né, a despesa pode crescer um pouco mais. Mas ainda haverá algum crescimento, mesmo com receitas baixas, porque a ideia é fazer esse movimento, então, anticíclico, né? Você não remar a favor de uma maré ruim, por exemplo, né? Isso ele explicou que não faz sentido você, por exemplo, interromper obras, né, como se faz muitas vezes quando falta muito recurso, né? E você então perde o investimento que você já fez. Então, por isso que tem essa garantia de um crescimento mínimo, mesmo que a receita seja baixa, né? Sim. Mas, Silvia, vai ter então limite de gastos e quais serão esses limites? Então, o governo vai ver quanto as receitas cresceram em um período de 12 meses. Vamos dizer que em junho de 2023, agora, porque a lei orçamentária tem que ser enviada em agosto, né? Talvez seja esse o parâmetro, né? De julho do ano passado até junho desse ano. Você vê então quanto as receitas cresceram. Vamos dizer que a gente tenha 100 bilhões de crescimento de receita, né? Acima da inflação. O governo então quer estipular um limite de 70% disso para as despesas. Só que a ideia é ter um outro limite para conter um pouco mais os gastos em tempos favoráveis. O exemplo que o próprio Haddad deu foi que quando a receita, por exemplo, crescer 5% acima da inflação, você então, pela regra dos 70%, você poderia crescer 3,5%. Só que o limite máximo vai ser de 2,5% em qualquer situação. Então, para sobrar um pouco mais, né? Do contrário, vamos dizer que as receitas estacionem, não cresçam nada, né? Aí as despesas ainda poderiam crescer esse mínimo, que vai ser de 0,6%. A ideia é não interromper coisas importantes, então, como eu tinha dito, em tempos de vacas magras, e até fazer com que o Estado tenha um papel de motivador da economia, né? Que é uma ideia que os economistas do governo têm, né? De acordo com os técnicos do governo, os números não são aleatórios. Esse 0,6% seria mais ou menos o crescimento da população, né? Um crescimento vegetativo, né? E os 2,5% é uma referência para o que o governo espera que o produto interno bruto cresça nesses próximos anos. Não fique. Eles esperam que cresça mais, mas pelo Sim. menos a média de 2,5%, né? Bom, e o governo também tem obrigação com relação a gerar superávit. As metas de superávit primário, elas permanecem, Silvia? Sim, o superávit primário, que é fixado, né, na LDO, e depois na lei orçamentária, ele permanece, que é a diferença entre as receitas e despesas, sem contar despesa com dívida pública, né? Quando a gente gasta mais que arrecada, tem então um déficit. Este ano temos um déficit esperado de 100 bilhões de reais, porque você se lembra, Márcio, que o Congresso, o governo negociou com o Congresso no finalzinho do ano passado, né, aquela emenda constitucional, para fazer várias mudanças no orçamento, porque ele não acomodava despesas importantes como o Bolsa Família, né?
Mas para 2024, o governo já sinalizou para a meta de zerar o déficit. Até 15 de abril, o governo vai enviar a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2024 e isso vai ser conhecido de uma maneira formal. Também disse que pretende ter um superávit de 0,5% do PIB já em 2025 e 1% no último ano do governo, 2026. A novidade, então, agora é que vai ser instituído um sistema de metas para essa sistema de bandas, aliás, né? Igual a metas de inflação que o Banco Central tem que perseguir ao longo dos anos, né? A meta deste ano seria um déficit, eles já anunciaram, né? Esse déficit que eu falei, de 0,5% do PIB, 100 bilhões de reais. Como é que seria a banda, então? 0,25% para cima ou para baixo. Então, na verdade, você estaria cumprindo o superávit se você atingisse 0,25% do PIB de déficit ou 0,70% e até 0,75%, né? Se o déficit ficar ainda maior que 0,75%, que é o limite superior da banda, né? No ano seguinte, 2024, em vez daqueles 70% de receita para despesa, você teria que fazer menos, só 50%, né? E se o governo conseguir um superávit, aí o extra pode ser usado, então, para investimentos. E em meio a todas essas regras que podem ser estabelecidas no arcabouço fiscal, o governo vai ter condições de preservar, de manter gastos na área social, Silvia? Como, por exemplo, não é só na área social, tem outros reflexos, mas vamos citar como exemplo o aumento real do salário mínimo, Bolsa Família e outras coisas. Então, o governo prometeu dar ganhos reais para o salário mínimo, né? Ele está em 1.302, a ideia é passar para 1.320 agora em maio, e isso está mantido. E a equipe econômica também diz que está mantida a decisão de elevar a faixa de isenção do imposto de renda, né, para R$ 2.640. Isso tudo está mantido, mas ainda não foi divulgado qual vai ser a nova política para o salário mínimo, né? Mas eles dizem que vai convergir para esse sistema novo, essas regras fiscais novas que foram anunciadas, né? O que nós sabemos também na área social é que, com o fim do teto de gastos, voltam aqueles limites, aqueles pisos mínimos constitucionais de saúde e educação. Então, saúde é 15% da receita líquida, no mínimo, e a educação tem 18% da receita de impostos, no mínimo, né? Esses limites voltam, mas eles ficam ali dentro do novo teto de gastos, né? O governo já avisou, porém, que ele pretende criar novas regras desvinculadas da arrecadação para esses dois setores. Outra coisa é que, pelas regras que já vigoram, os gastos com o Fundo de Manutenção da Educação Básica, que é o Fundeb, né, e com o piso salarial da enfermagem, eles estão fora dos limites das despesas, né? Uma nova regra que foi anunciada nesse novo arcabouço é que os investimentos terão um piso. Ele vai ser o previsto para este ano, que é 70 bilhões de reais. Então, todo ano você vai garantir pelo menos isso, corrigido pela inflação, né? O secretário de Política Econômica, o Guilherme Mello, comentou, a propósito dessa questão dos investimentos, que o mundo inteiro está investindo em pacotes relacionados à transição energética, por exemplo. Os Estados Unidos, né, anunciou um pacote trilionário, né, de energia sustentável, mas essa transição, né, de uma economia baseada em petróleo para energias sustentáveis e na garantia de insumos básicos mesmo, né? Então, o Brasil não poderia ficar para trás disso. Sim. Bom, e com relação a toda essa questão que já foi apresentada pelo governo, sim, e daqui a pouco chega esse projeto aqui no Congresso, algumas forças políticas, alguns deputados e também no mercado, também alguns economistas e especialistas têm apontado que, como o governo está apostando muito num aumento de receita, num aumento de arrecadação, se isso for frustrado, pode acabar se voltando, significando um aumento de impostos. Isso pode acontecer, Silvia? Então, o ministro Fernando Haddad diz que não vai criar imposto e nem vai aumentar a alíquota dos que já existem, né? Ele quer fazer quem não paga pagar. Na prática, se isso acontecer, aumenta a carga tributária também, né? Um pouco. Mas não no sentido de você criar um novo imposto ou aumentar as alíquotas, né? Seria mais de ir atrás de quem não está pagando. O que eles já anunciaram aí, né? Vem um pacote na área tributária, provavelmente semana que vem, deve ser conhecido alguma coisa, ou depois da viagem do presidente à China, ainda não sabemos, né?
que deve contar com a taxação de apostas eletrônicas, esse comércio online que eles acham que alguma coisa ainda não é tributada, né? Além de outros ajustes aí na contribuição social sobre o lucro líquido. Então, vai ter alguma coisa aí para ajustar a arrecadação. Mas o governo também aposta muito na reforma tributária, né? Que está em tramitação aqui na Câmara, tem um grupo de trabalho estudando 2 propostas, né? Que devem unificar os impostos sobre consumo, né? IPI, PIS, COFINS, o ICMS estadual, o ISS municipal, né? E isso aí traria mais racionalidade ao sistema e essa eficiência traria mais arrecadação, né? Naturalmente. O governo também já avisou que pretende mexer no imposto de renda e nesses encargos sobre folha de salários. Isso deve ficar mais para o segundo semestre, né? Você fazendo tudo isso, a ideia, então, é se conseguir aprovar a questão da reforma tributária, o imposto sobre consumo novo, você vê como é que está o sistema e tenta equilibrar ele de forma a onerar talvez mais a renda e o patrimônio e diminuir a tributação sobre o consumo, né? Também foi dito que a LDO de 2024 deve trazer outras medidas de controle das despesas nos momentos críticos, né? Por que isso não vem no arcabouço, numa lei complementar? Os técnicos disseram que o governo optou por não deixar esse tipo de regra na lei complementar, justamente para não engessar, até para outros governos que vierem e tiverem outras prioridades, né? Sim. Bom, no final de tudo, Silvia, uma regra fiscal, ela tem por objetivo final equilibrar as contas públicas, né? Basicamente, traduzindo para o português mais simplório, não gastar mais do que arrecada, né? E existe uma meta dentro desse arcabouço fiscal para essa questão da dívida pública? Então, a dívida não tem meta, e esse é um assunto até um pouco polêmico. Qual seria o nível ideal, né? Sempre se fala isso. Geralmente se faz comparação do Brasil com países do mesmo tipo, do mesmo porte, né? Em desenvolvimento, para ver qual nível de dívida eles têm, qual o nível de dívida do Brasil. Mas a verdade é que o mais importante é sempre a capacidade, é a confiança que os investidores têm, né? Na capacidade do país honrar essa dívida, mesmo que ela seja alta, né? Na entrevista que eles concederam para anunciar o arcabouço fiscal, os técnicos do governo comentaram que a Índia, por exemplo, tem uma dívida bem maior que a brasileira e não sofre os mesmos questionamentos que a gente sofre, né? Além disso, a dívida é muito vinculada à taxa de juros básica, né, da economia, que o Banco Central define, o Copom define, né, para controlar a inflação. Então, se isso cai, também tem um efeito enorme sobre a dívida, né? O governo divulgou que, se tudo der certo, a ideia é fechar 2023 com 75,11% de dívida em relação ao produto interno bruto, que é tudo que a gente produz no país durante um ano, produto interno bruto, né? Essa seria a dívida bruta, ou seja, sem descontar o que o país tem a receber e o que tem de reservas em dólar, por exemplo, né? Em 2026, ainda teríamos menos que 77% da dívida. É isso que o governo planeja, se tudo der certo até lá, né? No cenário básico, né? Tem cenários mais otimistas e mais pessimistas. E fica mais favorável, é claro, com a queda da taxa de juros. Na pesquisa que o Banco Central faz com o mercado financeiro, divulga toda semana, né? As projeções são menos otimistas. Na realizada agora em 31 de março, a expectativa era de uma dívida de 81,2% para 2026. Bom, muito bem. E todas essas questões vão ficar mais claras quando o governo efetivamente apresentar, então, o seu projeto de lei complementar sobre esse arcabouço fiscal, as novas regras fiscais que o Brasil deve seguir. Enquanto isso, a gente vai acompanhando, né, Silvia? E no futuro a gente volta a conversar sobre isso. Por enquanto, agradeço a você e a gente se vê na próxima semana. Ok, obrigada a todos. Obrigado, a repórter Silvia Munhato, aqui no Economia Direta.